Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para a nossa primeira live do grupo Diálogos Fé e Ciência, da Paróquia Sagrada Família. Para nós é uma grande felicidade estar aqui. E nós estamos aqui hoje graças também ao acolhimento que nós tivemos do pároco, Padre Maurício, de toda a paróquia também. Gostaria de, além de agradecer ao Padre Maurício, gostaria de agradecer também a Pascom, que nos ajudou, nos deu acesso a esse canal aqui do YouTube para fazer essa palestra. Essa palestra tem o título Ciência e Pseudociência, professor Roberto Stepeniak, professor do ITA, hoje é aposentado, mas sou professor titular do ITA, também é muito conhecido aqui na nossa comunidade pelo projeto Ciência no Parque. Boa noite, professor Stepeniak. Boa noite. Gostaria também de dar as boas noites aqui para o professor Formaggio, pesquisador sênior lá do INPE, que hoje está aqui presente para mediar as perguntas. E vou passar agora a palavra para ele, o Formaggio, né? O professor Formaggio, também o professor Stepeniak, são paroquianos, né? Eu também. E o professor Formaggio vai fazer uma pequena reflexão, uma pequena oração para o início aqui da nossa palestra. Obrigado, Marco. Boa noite, professor Stepeniak, Marco, todo o pessoal que está assistindo a live. E queria parabenizar aí o Marco por todo esse trabalho feito com bastante eficiência, competência, dedicação para tornar viável esse canal do YouTube, para transmitir as lives, e que esse trabalho de divulgação da área de ciência e fé possa continuar, porque tem muita coisa aí que vai ser útil para a comunidade. Então, vamos iniciar com uma oração, agradecendo a Deus por estarmos aqui nesse momento tão privilegiado, né, em que nós vamos refletir sobre ciência e pseudociência com a experiência do professor Stepeniak. E nós temos esse grupo aí de 21 cientistas cristãos, né? E nesses tempos de pandemia não é possível a reunião presencial, então nós estamos fazendo essas lives para que, inclusive, mais pessoas possam se aproveitar dessas reflexões. Então nós agradecemos ao bom Deus por estarmos aqui, pedimos que o Espírito Santo nos ilumine o professor Stepeniak, e a todos nós também que estamos assistindo, para que nós possamos aprender tudo aquilo que Deus quer nos ensinar. E a gente sempre se lembra, né, agradecendo a Deus, que Deus é quem detém todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a ciência da criação, né? A gente sempre repete que todas as moléculas, átomos, partículas, subpartículas, elétrons, prótons, etc., tudo isso daí, Deus não se esquece de nenhuma das partículas em nenhuma fração de tempo, senão isso daí pararia de existir. E aí a gente se remete a Isaías 49, onde Jerusalém se queixava, né, dizendo o seguinte: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. E o próprio Deus responde: pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Pode uma mulher não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? Mesmo que ela esquecesse, e aí eu é Deus, né? Eu jamais te esqueceria. Eis que estás gravado na palma das minhas mãos. Então, quer dizer, se Deus não esquece das partículas, jamais esquecerá também de nós, que somos a criatura que Deus mais ama, né? Então, nessas reflexões de ciência e fé, vamos pedir que o Espírito Santo esteja conosco, nos ilumine, e eu vou fazer essa oração, vocês podem acompanhar mentalmente, com o coração também, é a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, que Deus abençoe essa palestra, abençoe o professor Stepniak, e o Espírito Santo nos ajude a todos a absorvermos todos os conhecimentos dessa tão esperada palestra. Obrigado, Marco. Obrigado, professor. Muito obrigado, Formaggio, muito obrigado, Marco. É uma satisfação muito grande estar aqui conversando e refletindo sobre um tema que acaba sendo extremamente importante aí para a comunidade como um todo. Infelizmente, nem sempre esse assunto é devidamente trabalhado nas aulas de ciências. Os professores, às vezes, trabalham o conteúdo, mas o método da ciência, o método científico, é deixado um pouco de lado. Então, talvez essa minha pequena palestra aqui possa ser de utilidade aí para a comunidade como um todo. Eu devo dizer que eu não sou filósofo, e as concepções que eu trago aqui são mais de um professor de física do que de um filósofo. A nossa grande preocupação é mostrar que existe uma possibilidade de demarcar, de definir o que é ciência e o que não é ciência. Então, nós vamos começar aí com os seguintes tópicos. Nós vamos falar sobre o que é ciência, sobre o método científico, critérios de demarcação, ciência e pseudociência, e a posição da Igreja frente à ciência e à pseudociência. Nós começamos com uma definição que é dada pelo dicionário. No dicionário Wise, o verbete ciência traz a seguinte definição, que ciência é o conhecimento que, em constante interrogação de seu método, suas origens e seus fins, obedece a princípios válidos e rigorosos, almejando especialmente a coerência interna e sistematicidade. E depois acrescenta que a cada um dos inúmeros ramos particulares e específicos do conhecimento, caracterizados por sua natureza empírica, lógica e sistemática, baseada em provas, princípios, argumentações ou demonstrações que garantam ou legitimem a sua validade. Como se trata de conhecimento, nós voltamos à época da Grécia Antiga e lembramos que Aristóteles, no seu trabalho, ou conjunto de trabalhos chamado Organum, que significa ferramenta ou instrumento para pensar, ele apresenta os dois métodos da lógica, o método indutivo e o método dedutivo. O método indutivo, em que a gente parte do particular, do singular, para o geral, e o método dedutivo, que é o oposto, é o do geral para o particular. Nós vamos comentar mais que adiante, não é, que o método indutivo, ele corresponde a uma situação em que nós observamos várias coisas acontecendo e inferimos uma lei ou um resultado geral de valor universal a partir desta observação de uma quantidade grande de fenômenos. Já o método dedutivo, que é também chamado método silogístico, nós partimos de uma hipótese geral e vamos para o particular. Normalmente nós temos, então, as chamadas premissas, uma premissa que é mais geral, uma premissa mais particular, e as duas premissas permitem chegar a uma conclusão. E a pergunta que surge é qual deles é o mais adequado para o conhecimento científico. Esse estudo do conhecimento que nós vamos fazer chama-se em filosofia epistemologia. Essa é uma palavra que começou a ser utilizada apenas no século XIX, mas já no século XVII começou-se a pensar sobre o que seria o conhecimento. Então, o estudo do conhecimento, que é a epistemologia,
vem de episteme, que significa conhecimento, isso em grego, né? E logia, que é estudo. E o termo, então, começou a ser utilizado apenas no século XIX, mas suas origens estão no século XVII, com o início da discussão de duas escolas de pensamento, uma escola chamada empirismo e a outra escola chamada racionalismo. Uma das primeiras pessoas aí a fazer um trabalho de certo vulto a respeito da epistemologia foi o filósofo inglês Francis Bacon. Francis Bacon, ele escreveu em 1620, publicou em 1620, um livro chamado Novo Organum, lembrando aí o título da obra de Aristóteles, Novo Organum sive indicia de interpretatione naturae, ou seja, uma ferramenta para, ou uma forma de interpretar a natureza, também chamado Restauratio Magna, quer dizer, a transformação grande. Ele é o primeiro representante, então, do empirismo. E ele chama a atenção de que, para fazer ciência, nós temos que nos basear numa observação rigorosa, organização racional, formulação de hipóteses e a comprovação pela repetição, quer dizer, o método que nós comentamos agora há pouco de indução. Nós temos que observar uma grande quantidade de fenômenos, ou de um dado fenômeno, melhor dizendo, e a partir desta observação chegar a um resultado, né? Um resultado que tenha valor universal. Mas, à medida que nós vamos fazendo isso, nós temos que tomar cuidado para não ser levado pelo que ele chama de ídolos. E ele enumera 4 tipos de ídolos. Primeiro, o ídolo da tribo. O que é o ídolo da tribo? São as imperfeições dos sentidos, as expectativas, a nossa própria visão do que deve ser aquele experimento. O ídolo da caverna, que são as nossas opiniões. Esse ídolo da caverna, ele remete a Platão, no seu mito da caverna, que mostra que nós não temos condições de ter uma visão correta da realidade. Então, nós temos opiniões que são formadas a partir da nossa vida e que podem interferir com o nosso experimento. Aí, mais adiante, nós temos o ídolo do mercado, ou também chamado ídolo do foro, que é a relação com outros, né? E também a linguagem que nós utilizamos, onde as palavras podem não significar a mesma coisa para todas as pessoas. E o ídolo que ele considera mais importante, que é o ídolo do teatro, que é a ilusão dos grandes sistemas filosóficos, do princípio da autoridade, da ideologia. Mas ele também chama a atenção que nós temos que prestar muita atenção aí às condições em que a experiência falha. Quando a experiência falha, nós temos que reavaliar tudo aquilo que nós estamos estudando. Newton, que viveu um pouquinho depois, logo em seguida, aí, logo após a morte aí do Francis Bacon, ele coloca essa observação no seu livro de Ótica. A minha intenção nesse livro não é explicar as propriedades da luz por hipóteses, mas propô-las e prová-las pelo raciocínio e experimentos. Ele retorna essa ideia, né, do empirismo, né? Quer dizer, o empirismo consiste justamente nesse aspecto de você considerar apenas o experimento e não acrescentar hipóteses que são produzidas pelo cérebro, são produzidas pelo raciocínio. Então, é interessante, apesar de que, né, os que estudam aí todo o trabalho de Newton, e como nós conhecemos, ele acrescenta muitos aspectos aí da metafísica, ele não fica apenas na questão experimental. Mas essa é a observação que ele coloca aqui e que faz parte dessa questão desse critério, né, chamado empirismo, né, em que todo conhecimento de qualquer coisa que exista deve ser derivado apenas da experiência.
né? Aqui nós temos vários filósofos que participaram dessa escola de pensamento: Francis Bacon, John Locke, Voltaire, Rousseau, David Hume, né? John Locke faz um trabalho muito interessante no ensaio sobre o entendimento humano, que ele diz que a mente é como uma lousa branca aguardando a ser escrita pelas experiências, e tudo que conhecemos deve ser derivado da experiência pela ação do mundo físico sobre os nossos órgãos dos sentidos, né? Nós temos ideias simples que são diretas e complexas que são da mente, mas o conhecimento ele começa com a experiência. O David Hume também é partidário dessa ideia. No seu Tratado da Natureza Humana, ele diz que qualquer coisa que não provenha da experiência deve ser descartada sumariamente. Quer dizer, todas as ideias que a pessoa pode ter que não venham de um experimento, elas devem ser colocadas de lado. Entretanto, né, o Hume, ele nega a validade do conhecimento indutivo. Vejam, isso aqui é muito importante. Ele diz que o fato de se repetir um dado fenômeno por 5 vezes, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes, não garante que nós tenhamos descoberto alguma coisa que seja de valor universal. Ele nega, então, que o famoso exemplo, ele diz assim: o fato de que nós observamos que o sol nasce todos os dias, né, não significa que ele vai nascer amanhã. É meio exagerado, não é? Mas é verdade isso, né? Quer dizer, nós não temos condições, do ponto de vista lógico, de afirmar que aquilo que é observado várias vezes, ao contrário, portanto, do que se pensa normalmente no dia a dia, né? No dia a dia, nós temos aqui a nossa psicologia montada em cima desse conhecimento indutivo. Ou seja, nós verificamos que uma coisa acontece, depois se repete, se repete, se repete, e dá a impressão que aquilo é a verdade completa das coisas. É até uma piada, né, que é feita aí a respeito disso, que é devido ao matemático Bertrand Russell, em que é o chamado exemplo galináceo, né? Assim, a galinha, né, ela se acostumou que todos os dias dão milho, dão comida para ela, tratam bem, dão água e tudo mais, né? Mas chega um domingo em que ela é levada para a panela. É evidente que isso aí é dito como uma piada, né? Mas está ligado justamente a essa ideia de que, e que David Hume chama a atenção, veja, já no século XVIII, que o conhecimento obtido por indução não é completamente válido, né? Ele nega também um outro princípio que eu não vou discutir por enquanto, que é o princípio da causalidade, que é a sequência de eventos. Isso aí vamos deixar para outra reflexão. Uma outra escola que apareceu mais ou menos na mesma época é a escola do racionalismo. O que é o racionalismo? O racionalismo é o uso da razão sem recorrer à percepção dos sentidos. Talvez o representante mais importante dessa escola, do ponto de vista histórico, é René Descartes, né, no seu discurso sobre o método, onde ele diz assim, que esse discurso sobre o método é um dos livrinhos aí, me lembro que eu li pela primeira vez quando estava na faculdade ainda, e me impressionou bastante, né? E até pelo seu próprio título, Discurso sobre o Método para bem guiar a razão e buscar a verdade nas ciências. A proposta de Descartes é o outro método de reflexão, chamado método da dedução. O que é o método da dedução? A partir de uma verdade bem estabelecida, deduzir outras. Como nós fazemos no caso, por exemplo, da geometria, né? Euclides, na sua geometria, ele propõe uma série de postulados. Esses postulados são admitidos como uma verdade, e a partir dos postulados nós conseguimos aí, são 5 postulados, se não me engano, conseguimos demonstrar várias propriedades das figuras geométricas, são os famosos teoremas. Podemos mostrar que
um triângulo, a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus sempre, não é? Se ele for da geometria plana. E assim por diante. Então, o método da dedução é que seria o método a ser utilizado. Entretanto, para ele utilizar o método da dedução, é preciso que ele tenha esses postulados que ele supõe a verdade. E ele faz uma reflexão grande aí no seu livro, na sua obra, até aquela expressão, diz assim, que é a expressão, a frase que eu posso garantir que é uma verdade é que eu penso, eu logo existo, né? Mas é evidente que com essa frase não dá para chegar a nenhum resultado científico, né? Então, isso seria a escola do racionalismo. E agora eu vou dar um salto aí na nossa reflexão, não é? Colocamos aí o começo da epistemologia e vamos falar um pouquinho sobre quando a ciência começa a ser chamada de ciência. Pô, o que é isso? Não havia ciência antes? É que até o século XIX, tudo que hoje nós conhecemos como ciência, ou principalmente a ciência da natureza, era chamado filosofia natural. É só lembrar o título do livro mais importante de Newton, né? Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Todos eles eram filósofos, a ciência não fazia parte do dia a dia das pessoas e a sua importância estava relacionada apenas com aquilo que os filósofos faziam. Mas no século XIX, a ciência passa a ocupar um lugar dentro do conhecimento. Aparecem campos especializados. A ciência começa a se desenvolver, então aparece a química separada da física, da biologia e assim por diante. E aparece pela primeira vez, nos meados do século XIX, por volta de 1850, a palavra cientista, e aparecem inclusive as famosas sociedades de cientistas. E isto vem também como resultado dos notáveis dados que as ciências acabam para mostrar, resultados notáveis dados pela ciência acabam por mostrar seu valor social e econômico. Nós estamos em plena revolução industrial e a ciência passa a colaborar com a indústria. Então, aparecem centros de pesquisa. Pela primeira vez agora, a ciência ou a filosofia natural, que era feita, digamos assim, por amadores ou por pessoas que eram financiadas aí por mecenas que financiavam o trabalho, agora nós temos trabalhos científicos que são pagos pelos governos e assim por diante. E mais importante do que isso tudo é que o conhecimento científico passa por uma transformação gigantesca, com o aparecimento da genética, do eletromagnetismo, não é? Uma revisão da mecânica que começa e que vai dar resultado no século XX, não é? A química que se desenvolve bastante, aparecem as primeiras ideias sobre atomismo, não é? Realmente o atomismo já tinha lá na Grécia Antiga aparecido lá nos trabalhos de Demócrito e Leucipo. Entretanto, aquele trabalho era de natureza, assim, puramente filosófica, não tem nada a ver com o atomismo que nós aprendemos aí a partir aí da teoria atômica de Dalton aí na química. E a tecnologia passa a se beneficiar de todos esses avanços, né, na ciência. Aparece a iluminação elétrica, a telegrafia, os raios-x. No fim do século XIX aparece, inclusive, até o rádio, né, com Marconi. Mas é no século XX que o estudo da epistemologia se torna mais forte. As bases da física que se pensava estarem muito bem estabelecidas no século XIX, a ponto de isso gerar até um movimento filosófico chamado positivismo, em que se deveria acreditar apenas na ciência, esquecendo todos os aspectos metafísicos, né? Mas as bases da física que se pensava estarem muito bem estabelecidas no século XIX se modificam fortemente com o aparecimento da teoria da relatividade, da física quântica e outros ramos da ciência.
Então, torna-se extremamente importante estabelecer agora uma concepção epistemológica muito definida sobre como a ciência é criada, como que a ciência aparece e como ela progride. E, junto com isso, distinguir mais claramente o que é ciência e o que não pertence a esse campo do conhecimento, ou seja, estabelecer o que a gente chama de critério de demarcação do território onde a ciência atua e onde aquilo que está fora desse território não é mais ciência. Um movimento muito importante chamado positivismo lógico, apesar de que ele não tem esse nome positivismo lógico, mas não vamos levar muito adiante aí como a relação dele com o positivismo que eu falei, não é? Ele se afasta um pouquinho já desse positivismo, do positivismo de Augusto Comte, né, da filosofia, e eles formam o chamado Círculo de Viena. Parece que esse Círculo de Viena também ele tinha uma espécie de filial em Berlim, né? O diretor desse Círculo de Viena era Moritz Schlick, né? Mas tinha vários matemáticos, como Rodolfo Carnap, Otto Neurath, né? E muitos outros. Muitas pessoas participaram dessa discussão, cujos objetivos eram fornecer à ciência um método mais completo e rigoroso que tornasse possível a se aproximar de uma exatidão equivalente à da matemática, excluindo, escrevi aqui com letra maiúscula, excluindo toda a metafísica e outras ideias que não provenham do que? De experimentos. Então, está lá, de acordo, essa ideia aqui está de acordo lá com o Francis Bacon e os outros empiristas, né? Então, aquilo que não provém de experimentos ou observação da natureza. E a proposta deles é que o conhecimento tem a sua origem no indutivismo. Realmente é fazendo-se vários experimentos com muito cuidado, durante muito tempo, observando com todo capricho, chega-se a uma declaração, né, uma teoria de validade universal. E como saber se aquilo que nós concluímos a partir do indutivismo é verdade? Então, a proposta deles vem de um outro filósofo que não pertencia exatamente ao Círculo de Viena, mas que teve uma relação aí com vários cientistas e filósofos que trabalhavam no Círculo de Viena, que é o Ludwig Wittgenstein. E para saber se uma afirmação científica, então, é verdadeira ou falsa, deve-se colocá-la em contato com a experiência, direta ou indiretamente, novamente. Então, nós concluímos, a partir do indutivismo, alguma coisa, temos esse resultado, e enquanto se verifica que ele funciona, aquilo é aceito como sendo ciência. Então, esse foi o primeiro trabalho, um trabalho extremamente importante e muito rigoroso, porque a maioria do pessoal que trabalhava aí eram lógicos e queriam que a estrutura de toda a ciência, de todos os ramos da ciência, não somente as ciências naturais, fosse de uma grande exatidão, de uma grande, como que se pode falar, não é? Que obedecesse uma estrutura da lógica da matemática. Basicamente é isso. Esse grupo, o Círculo de Viena, na época da Segunda Guerra, ele praticamente desapareceu, e nós temos aí o aparecimento de um dos nomes mais importantes de toda a filosofia da ciência. É um austríaco chamado Karl Raimund Popper. Karl Raimund Popper, né, que nasceu em 1902, faleceu em 1994, em que ele não concordava com
o Círculo de Viena em todos os seus resultados, né? Apesar de apreciar muito a estrutura lógica, né? Tanto que ele cria um método chamado racionalismo crítico. Veja, o racionalismo, aquele racionalismo lá que vinha lá do tempo de Descartes e outros filósofos, né? Chamado método hipotético dedutivo. Lembremos que o Círculo de Viena propunha a indução. Agora nós temos um método hipotético dedutivo. Ele publica um livro que é uma das obras mais importantes aí de todo esse estudo, chamado A Lógica da Pesquisa Científica. Vejam, a lógica da pesquisa científica, que ele publica em 1934. Em 1930, logo em seguida, depois da publicação desse livro aí, ele foi trabalhar em Londres, na London School of Economics, onde ele trabalhou o resto da vida. Não, antes dele ter ido para Londres, ele ainda passou um tempo na Nova Zelândia, uma universidade da Nova Zelândia, e depois ele foi trabalhar nessa escola, que é uma escola de economia, a London School of Economics. E ele mostra nessa sua obra, e vale a pena ser lida, né, é muito bem feita, mostra que o verificacionismo e o indutivismo do Círculo de Viena não podem ser defendidos do ponto de vista da lógica. Ele retoma aquela ideia do David Hume, lá do século XVIII, onde ele dizia que não se pode garantir nada a respeito do indutivismo, e que o verificacionismo também não garante nada, porque não difere muito daquilo que se fez no indutivismo. O fato de você verificar 1000 vezes que uma determinada lei natural foi obedecida não garante que essa lei seja realmente verdadeira. E o que ele defende? Ele pega e inverte o raciocínio. Ele defende que para uma teoria ser válida cientificamente, deve ser passível de refutação por um experimento. Ou seja, uma hipótese válida é aquela que, a hipótese que é o começo do conhecimento, né? É aquela que permite ser falseada. Aí tem várias expressões que foram utilizadas nas traduções em português, chama-se falsificalismo, falseamento ou falsificacionismo, às vezes, né? Mas o que é isso, uma hipótese ser falseada? O conhecimento científico começa com uma hipótese. Agora, essa hipótese, ela pode ser válida ou não. Ela só é válida se ela nos levar a um experimento físico realmente ali, com coisas naturais, onde essa hipótese possa ser mostrada que ela é falsa, ela não é uma hipótese boa, onde a gente deve desprezar. Quer dizer, é uma coisa que, inicialmente, quem vê isso aí pela primeira vez, olha, mas como é que pode se propor uma hipótese que possa não ser aceita pela comunidade científica? Mas, no fundo, é exatamente isso. E esse trabalho de Popper aí influenciou todos os grandes filósofos do século XX e ainda um dos trabalhos mais importantes. Daqui a pouquinho nós vamos ver que um dos alunos de Karl Popper, ele modifica um pouquinho essa maneira de pensar na ciência. Um segundo nome que aparece no século XX, já no ano de 1962, é o livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, feito por um filósofo americano chamado Thomas Kuhn, né? Nasceu em 1922 e faleceu em 1996, bem recente até aí para a maioria de nós aí. E A Estrutura das Revoluções Científicas. E Thomas Kuhn, ele diz o seguinte, que para saber o que é ciência, não é necessário fazer aquilo que o Círculo de Viena fazia, nem aquilo que Popper fazia. É preciso entender melhor a história da ciência.
E ele chama atenção para uma coisa que é verdade. Na maioria dos livros que nós utilizamos aí para estudar ciências, a história da ciência é muito mal contada. Ela tem uma série de lendas e dá uma impressão falsa de como a ciência é construída. Então, nesse livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, cada um desses autores que eu coloco aqui daria para a gente falar durante várias horas. Realmente, isso que eu estou fazendo aqui é apenas um resumo que não honra adequadamente esse trabalho. Mas o livro A Estrutura das Revoluções Científicas, ele diz que a ciência ela se comporta através de 4 fases. Uma é a pré-ciência, onde aparecem alguns fenômenos, aparecem algumas hipóteses, algumas ideias, né? E que ainda não é ciência, que ele chama de pré-ciência. À medida que uma teoria ou um conjunto de teorias são aceitos, ele se torna um paradigma, e então nós passamos a atravessar um período que ele chama de ciência normal. E aqui está a definição que ele dá do que é ciência normal, né? Do que é o paradigma, melhor, não é? Que garante a existência da ciência normal. São as realizações científicas universalmente reconhecidas que durante algum tempo fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Ou seja, a sociedade aceita essa ciência. Vamos pensar na teoria geocêntrica, né, de Ptolomeu, que era baseada nas ideias de Aristóteles. Essa teoria geocêntrica dizia que a Terra era o centro do universo, que todos os corpos aí, astronômicos giravam ao redor da Terra, né? E isso foi aceito durante muito tempo. Isso é um tipo de paradigma. Mas à medida que esse paradigma, que esse conjunto de teorias, né, é aceito, à medida que passa o tempo, começam a aparecer anomalias. No começo, essas anomalias não criam problemas muito sérios. Nós vimos lá que o sistema geocêntrico, que propunha órbitas circulares para todos os planetas, não funciona. Então, o que o Ptolomeu faz? Ele cria a ideia dos epiciclos e vai tentando acertar, até que chega um instante em que se acumulam essas anomalias e esse paradigma já não é aceito com toda a confiança pela comunidade científica. E então nós temos o que se chama uma crise. Essa crise, ela vai provocar o aparecimento de um outro paradigma, e ele diz que isso é equivalente a uma revolução, daí o nome dele, Estrutura das Revoluções Científicas, onde aparece daí um novo paradigma e volta à ciência normal. E isso se repete, se repete, se repete, se repete continuamente. E qual seria daí o critério da demarcação para saber o que é ciência e o que não é ciência, se nós estamos observando essencialmente a história da ciência? O critério de demarcação seria a aceitação de um paradigma, né? O que é aceito dentro do paradigma é ciência. O que não está no paradigma não é ciência. E pode se tornar ciência. Talvez o nome que mais chama a atenção, aí, mais modernamente, é do húngaro Imre Lakatos. A pronúncia correta, eu fui perguntar para uma amiga minha que conhece húngaro, né? E a pronúncia seria Lakatos, né? Mas eu não vou sofisticar muito. Alguns chamam de Lakatos e outros chamam de Lakatos. Eu vou usar Lakatos, né? Ele apresenta uma tese por volta do ano de 1970, um pouquinho mais, que se ajusta de alguma forma ao trabalho de Popper e ao trabalho de Thomas Kuhn.
ele diz o seguinte: esse falsificacionismo rigoroso, ele não é o processo pelo qual se trabalha em ciência. Realmente, a ciência, ela aceita algumas anomalias e continua trabalhando com essas anomalias, né? Por exemplo, no século XIX, nós temos aí o caso, nós temos a teoria da gravitação de Newton, que foi excelente aí, aplicada ao sistema heliocêntrico, conseguiu fazer o cálculo das órbitas dos planetas, entender o movimento dos satélites e assim por diante. Mas aconteceu que o último planeta conhecido, que era o planeta Urano, ele não estava obedecendo à teoria da gravitação. E o que é que foi feito aí, né, nesse caso? Uma das ideias seria abandonar a teoria da gravitação, dizendo, bom, a teoria da gravitação não está funcionando. Mas não foi feito isso. Quer dizer, a teoria da gravitação continuou sendo aceita e apareceram várias propostas para resolver esse problema. E alguém até aventou a possibilidade da existência de um outro planeta que existiria ainda no sistema solar e que não era conhecido, nunca tinha sido observado, e que mais tarde acabou sendo descoberto a partir dos estudos das perturbações na órbita do planeta Urano, que é o planeta Netuno, que é o último planeta do sistema solar até hoje. Mais tarde, aí, as perturbações de Netuno permitiram que se observasse aí a existência de um outro que foi chamado de planeta, que hoje está classificado como planeta anão, não é um planeta no sentido mais completo. Então, e ele então diz que esse dogmatismo, quer dizer, o falsificacionismo que ele chama de dogmático, aqui né, dogmático, que é o rigoroso, ele não se aplica à ciência, né? E também o dogmatismo, falsificacionismo metodológico, que é o de Popper, né, também não serve, porque Popper também, de certa forma, ele propõe que, na medida que você encontre um experimento que foi devidamente falseado, aquilo deve ser completamente abandonado. E ele propõe, então, daí, uma solução para isso. Ele propõe que a ciência se desenvolve pelo que se chama metodologia dos programas de pesquisa, que é um conjunto de teorias e técnicas utilizado por uma comunidade científica. Eu não vou descrever com muito detalhe aqui, vou só dar uma ideia de como que essa metodologia dos programas de pesquisa funciona, né? Ele diz o que existem são programas de pesquisa em grande quantidade que coexistem. E o que é o programa de pesquisa? O programa de pesquisa ele é composto de um núcleo, que ele chama de núcleo rígido, né? Hardcore, né? É um núcleo rígido, onde estão aqui, nesse núcleo, que está aqui em azul, nessa figura, estão as hipóteses que são fundamentais e que não devem ser modificadas sob hipótese alguma, né, nessa teoria. E este núcleo, ele é protegido por um cinturão de hipóteses auxiliares que são utilizadas para manter a teoria funcionando com as modificações feitas neste cinturão protetor. Então, cada programa tem um núcleo rígido e um cinturão protetor, onde esse cinturão protetor tem as evidências experimentais, hipóteses auxiliares, e que pode ir se modificando sem alterar a parte fundamental do núcleo rígido. E esse programa de pesquisa funciona, né? Ele pode ser o que ele chama de progressivo, quando ele permite fazer previsões e assim por diante. Ou regressivo, ou estacionário, quando não permite isso. E que daí ele pode ser abandonado e
o grupo de pesquisas que estava com aquele programa de pesquisa, ele passa a utilizar um outro programa de pesquisa, e assim é que a ciência se modifica. Ainda Lakatos, ele chama atenção para os critérios de demarcação segundo os vários pesquisadores. Ele chama de positivismo militante, o verificacionismo e o falsificacionismo, né? Mas ele diz que também existe de acordo com a proposta de Kuhn, né, que é aquele que admite aí que o fundamental é ver a história, o chamado elitismo autoritarista. O que seria esse elitismo autoritarista? Seria um conjunto de teorias aceitas por um grupo grande da comunidade científica e que é adotado. Seria aquele processo do paradigma de Kuhn. Por isso que eu coloquei aqui que ele se deve aí ao Kuhn, né? E que muitas vezes é isso que vai dizer o que é ciência e o que não é ciência. Ele acrescenta que existe ainda uma outra possibilidade de se pensar numa situação em que não exista critério de demarcação, que é o chamado anarquismo epistemológico, que eu não vou falar aqui porque não vai haver tempo para isso. Esse Feyerabend, né? Ele escreveu um livro em 1975 chamado Contra o Método, onde ele diz que, analisando com muito mais vagar todo o desenvolvimento da ciência, não existe propriamente um método científico. O Feyerabend, ele era muito amigo de Lakatos, e os dois pretendiam escrever um livro juntos, onde eles fizessem uma espécie de uma discussão. Infelizmente, o Lakatos faleceu muito jovem, né? Se não me engano, com 41 anos, se não me engano, e esse livro nunca foi escrito, e daí o Feyerabend, ele acabou escrevendo esse Contra o Método, mas não vai haver tempo para a gente discutir. Vamos agora ver como que a ciência se desenvolve. A ciência tem basicamente 3 etapas: a descoberta, uma teoria, que é a justificação, né, daquilo que se viu, e as previsões. Do ponto de vista agora dos cientistas, a ciência trabalha, eu fiz aqui um pequeno diagrama de blocos, que eu ainda não tenho toda a certeza se ele vai explicar adequadamente. Nós temos geralmente um problema que é obtido a partir da observação ou da análise teórica de algum fenômeno físico. E isso gera uma hipótese. Essa hipótese deve ser submetida a uma experiência. Essa experiência deve poder verificar ou não a hipótese. Quer dizer, a hipótese, de acordo com o Popper aí, e também com os outros que adotam esse modelo, ela deve ser falseável. Vamos verificar, vamos supor que nós façamos um experimento e a hipótese foi verificada que ela não foi falseada. Então, nós chegamos, vou inicialmente descer aqui sem ver os loops que podem acontecer. Se a hipótese foi confirmada, aí, em seguida, nós temos, então, uma teoria pronta? Não. Nós temos que verificar ainda se ela tem uma consistência com todo o conhecimento científico que é feito. E, se isso foi verificado, isso geralmente é feito quando você manda o seu trabalho para publicar numa revista, né? Então, o seu trabalho é mandado para um grupo de pessoas que vão avaliar o seu trabalho, se ele é consistente com aquilo que já se conhece naquele assunto. É evidente que seu trabalho é um trabalho um trabalho novo, né? Mas ele faz parte de um grupo de conhecimento. Então, a consistência é verificada aí. E, em seguida, vamos supor que ele passou ainda por essa fase, e ele deve permitir que se faça uma generalização e previsões.
E essas previsões, elas devem também ser verificadas pela experiência. Então, voltamos aqui, nós temos aqui um loop, aqui no nosso diagrama de blocos, voltando para a experiência e seguimos todo esse fato, aquilo que foi previsto pela teoria, ou não. Bom, vamos supor que no primeiro caso que nós passamos aqui, sem considerar esse desvio, a experiência não confirma. Então, nós temos aqui um não. Aí, o que vai acontecer? Nós temos que voltar para a hipótese e modificar essa hipótese, ou abandonar essa hipótese, ou fazer outra hipótese e voltar aqui, enquanto esse loop aqui não for satisfeito, para que nós possamos passar com o sim, não é? Nós ficamos andando por aqui. Mas vamos supor que passou por aqui, mas não tem consistência com o que se sabe a respeito daquele grupo de fenômenos. Aí a coisa ficou mais complicada, porque pode ser que a nossa hipótese esteja mal feita, mas pode ser que a nossa hipótese ela apresente resultados aí muito relevantes que nos façam abandonar aquele paradigma. E então nós estamos na possibilidade de uma revolução científica. E nós, então, não podemos dizer nada por enquanto, não tem essa consistência. Pode ser que o nosso trabalho não seja aceito por aquela revista, né, seja desprezado, nós temos que trabalhar e lentamente aquilo lá passa a ser aceito ou não seja aceito. Bom, aspectos importantes do método científico que nós resumimos aí no slide anterior, né? É a responsabilidade do pesquisador. É colocar à disposição da comunidade todas as hipóteses e considerações na construção de uma dada teoria. Não podemos esconder nada. Um dado experimento ser comunicado com todos os dados e condições que possa ser reproduzido integralmente por outros grupos, ter os seus resultados completamente analisados, apresentar todos os critérios que levaram ao resultado e a incerteza nas medições. Geralmente nós temos aqui medições que são feitas, esse é um grande problema, né? Todos nós aí que de vez em quando participamos de bancas aí de dissertações, o candidato ele apresenta uma série de resultados lá, coloca a incerteza e não diz o que é esta incerteza, de onde que ela provém. Ah, professor, mas eu coloquei aqui o desvio padrão. Mas você colocou desvio padrão ou desvio padrão da média? Não, foi o desvio padrão da média. Muito bem, mas e o que mais que você considerou? É só isso? Mas às vezes não é só isso. E assim por diante, não é? E nos trabalhos científicos também. Terceiro, citar as fontes que originaram o trabalho. E 4, fazer uma autocrítica do que está sendo proposto. Basicamente, isso é um trabalho científico honesto. Bem, no fim eu falo e o tempo vai passando, né? Provavelmente isso aqui vai ser deixado à disposição de quem queira, então vou passar para a pseudociência agora. O que seria aquilo que se chama pseudociência? Seria um conjunto de crenças ou afirmações sobre o mundo ou a realidade que se considera, peguei aqui de novo o dicionário do Wise, né? Conjunto de crenças ou afirmações sobre o mundo ou a realidade que se considera equivocadamente como tendo base o estatuto científico. Também é chamado de pseudosofia. Uma segunda definição é um conjunto de teorias, métodos e afirmações com aparência científica, mas que partem de premissas falsas ou que não usam métodos rigorosos de pesquisa. Muito bem. O que caracteriza um conhecimento como pseudociência? Ele se apresenta como ciência ou filosofia, suas hipóteses são construídas de modo que não podem ser falseadas e muitas vezes nem testadas. Quando eventualmente são testadas, os eventuais fracassos são esquecidos. Usa frequentemente de linguagem da ciência com outro significado, né? Muito comum aparecer aqui. Então,
a energia desse ambiente, né, as vibrações positivas ou negativas do que está acontecendo aqui, né, esses cristais modificam e assim por diante. E, às vezes, faz parte de um tipo de filosofia ou religião em que os conceitos metafísicos são postulados. Não raro, oferece facilidade sem base, curas, prosperidade, felicidade e assim por diante. Primeiro exemplo clássico, né, da pseudociência é a astrologia, né? A astrologia, ela tem uma teoria muito bem feita até, né? A astrologia ela diz que a posição relativa dos corpos celestes podem prover informações sobre a personalidade, as relações humanas e até outros assuntos relacionados à vida do ser humano. E o fato é que a astrologia, né, ela tem, então, hipóteses que podem ser testadas. E houve vários testes. Eu tenho um conjunto grande de testes aí, de trabalhos que foram feitos aí em universidades, centros de pesquisa, e que mostram que aquilo que tem lá na astrologia não funciona, né? Agora, os resultados falsos não afastam a hipótese, pois são ignorados ou reinterpretados, né? E, além disso, não levam em conta resultados importantes da astronomia, como a precisão dos equinócios, dos planetas descobertos, das galáxias, assim por diante. Então, é o primeiro exemplo. Outros exemplos são a parapsicologia, a astrologia está aqui de novo, o criacionismo, terraplanismo, a ufologia, a grafologia, a piramidologia, o poder dos cristais, a cromoterapia, radiestesia. Radiestesia é aquele sistema de encontrar água com uma forquilha, né? Algumas pessoas dizem que tem essa possibilidade de encontrar água para fazer um poço, utilizando esse sistema, radiestesia, aromaterapia, florais e assim por diante. Agora, como que a igreja, já que nós estamos aqui dentro, né, de um grupo que trabalha procurando entender a ciência e a fé, vamos ver como que a igreja entende a ciência. Eu não vou aqui descrever todos os detalhes, né, nem considerar aqui o caso de Galileu, que é o único caso em que houve uma incompatibilidade direta, né, entre a ciência e a fé e a religião. É o único caso deles, né? Então, eu peguei aqui um pedacinho da Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo de hoje, que é um documento do Concílio Vaticano II, e diz o seguinte, que a investigação metódica em todos os campos do saber, quando levada a cabo de um modo verdadeiramente científico, e segundo as normas morais, nunca será oposta à fé, já que as realidades profanas e as da fé têm origem no mesmo Deus. Eu acredito que esse é um documento da Igreja, um dos documentos que mostra que a Igreja não é contra a ciência. Aliás, no caso da Igreja Católica, inclusive o Vaticano tem uma academia científica, tem observatórios astronômicos e assim por diante, e sempre considerou válida a ciência. Com relação às pseudociências, nós temos aí várias informações aqui, descritas inicialmente sobre Santo Agostinho. Eu tenho um capítulo até contra a astrologia, na Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Nós também temos essa observação que o bom cristão deve precaver-se de astrólogos e outros adivinhadores ímpios, assim por diante, né? Não existe, assim, uma observação a respeito de todas as pseudociências. Entretanto, alguma coisa relacionada ainda com a astrologia que aconteceu quando nós tivemos a mudança do milênio. Né? Apareceu um documento chamado Jesus Cristo, Portador da Água Viva, que é uma reflexão cristã sobre a nova era, o New Age, né? Feito pelo Pontifício Conselho de Cultura, que era um documento ainda provisório,
né? Ele foi publicado em 2003 pelas Edições Paulinas. E a ideia é explicar de que maneira o movimento New Age difere da fé cristã. Então, ele mostra que essa ideia do aquário, por que é Jesus Cristo portador de água viva? Porque o aquário, né, a constelação zodiacal do aquário no céu, essa constelação tinha uma importância muito grande, porque o ponto gama, que é a interseção do equador celeste e da eclíptica, né, ela aponta para a constelação inicialmente de Peixes, e alguns acreditavam que quando começasse o milênio, ou durante o milênio, ela passaria a apontar para o aquário, e aí haveria uma nova era, uma modificação completa aqui. Então, isso aí fez com que muitos aí se interessassem em problemas de expansão da consciência, Feng Shui, gnose, hermetismo, né? E aqui tem uma lista de várias chamadas terapias alternativas e outras coisas que estão relacionadas com esse movimento chamado Nova, que eu encontrei na igreja sobre pseudociência. Depois, nós, completando ainda essa questão de pseudociência, nós temos variantes de pseudociência. O Ronaldo Pilati escreveu um livrinho muito interessante, ele é um psicólogo na Universidade de Brasília, um livrinho chamado Ciência e Pseudociência, onde ele discute muito do que nós trabalhamos aqui nesta palestra, e ele diz que, às vezes, existe a protociência ou paraciência, que ainda é um conhecimento que ainda não logrou status de conhecimento pela comunidade de cientistas, que o valida, e passa a ser de uso. Um exemplo muito interessante é a pílula do câncer. Um professor e seu grupo de pesquisa, o professor Gilberto Kerici, da USP, ele já é falecido, ele estava desenvolvendo um trabalho com essa substância chamada fosfoetanolamina, e notou que em alguns tipos de ratos lá, isso tinha algum efeito sobre tumores. E antes que esse trabalho fosse completado, por algum motivo, essa informação saiu da universidade e passou a ser utilizada por outras pessoas. E aí apareceu a chamada pílula do câncer, que foi muito discutida. Quem se lembra do noticiário aí há uns 10 anos ou um pouquinho mais, né? Será que essa pílula do câncer vai resolver ou não vai resolver? Mas era um trabalho que ainda era protociência, não estava completo. E depois verificou-se que realmente ela não tem efeito. A mesma coisa está acontecendo agora com algumas substâncias, como essa hidroxicloroquina, né, que tem um estudo, mas não é um estudo completo, não é feito o estudo com toda a análise e não é aceito pela comunidade científica. Ainda está em discussão dentro aí da nossa sociedade. E depois ele tem uma parte que ele chama jocosamente de ciência picareta, que é um conhecimento apresentado como científico, mas, na verdade, é algum tipo de engodo produzido por um profissional que se apresenta com credenciais científicas. Veja só, normalmente, não é o trabalho é feito por um grupo de pessoas, às vezes separados geograficamente, e, então, o trabalho científico é do conhecimento de várias pessoas. De repente aparece um sujeito, não, só eu tenho esse conhecimento, e começa a vender essas ideias. Isso ele chama de ciência picareta. Completando, nós temos que pensar fortemente de que o fundamental é essa análise crítica que nós temos que fazer desse nosso trabalho. São as indagações, né? Então, coloquei 2 observações aqui, uma de Mário Quintana, poeta gaúcho, diz que a resposta certa não importa nada, o essencial é que as perguntas estejam certas. Na medida que você coloca perguntas bem feitas, você parte para o conhecimento. E Aristóteles dizia que o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Muito obrigado aí pela paciência de me ouvir até agora. Marco, se você
se você quiser acrescentar alguma coisa, o Formaggio também, né? As perguntas que apareceram durante aí a nossa exposição, nós estamos ao seu dispor. Muito obrigado. Excelente. Pode falar, Marcão. Não, eu vou passar a palavra para você já, Formaggio. Pode falar. Sim, excelente, né, a exposição do professor Stepeniak, muito esclarecedora, né, muito bem explicada. E tem uma pergunta aqui feita pela Rosemary Ribeiro, que é a seguinte: professor, e os milagres, como são considerados? Ciência, pseudociência ou tem outra explicação? Pois é. Então, deu para entender? Verdade, não se trata, né, de ciência nem de pseudociência, porque o milagre é um fenômeno que acontece, né, de uma forma abrupta e que é analisado como não tendo uma explicação científica. Então, os teólogos é que vão definir se existiu um outro efeito, porque, veja, é muito importante que a gente diga que a ciência, ela não explica tudo, isso que é muito importante. Assim como aquilo que não é ciência, veja, nós falamos agora há pouco das pseudociências, mas não no sentido negativo de dizer que aquilo lá é bobagem. Muitas vezes, alguma coisa que é considerada uma pseudociência, com o passar do tempo, passa a ser aceita como ciência. Basta que se modifique a forma de entender. A teoria heliocêntrica de Copérnico era uma pseudociência, quando a teoria aceita era o geocentrismo. Então, com respeito aos milagres, o que acontece é esse fato, que ele não é um fato em que os teólogos, analisando, veja só, no caso, por exemplo, da Igreja Católica, os milagres são analisados, né? São analisados por comissões de cientistas e dizem, eu não sei explicar isso que aconteceu, então ele é considerado um milagre. Então é somente isso, o Formaggio. Não sei se eu consegui dar essa resposta de forma adequada. Quem fez a pergunta foi a Rosemary Ribeiro, né? E, sem dúvida, os milagres, eles fogem das leis naturais, não é? Exatamente, A ciência é incapaz de dar uma explicação. É só isso que é considerado, não é, um milagre, né? Mais alguma? Então, tem mais uma pergunta que se refere àquela fase do positivismo, né, do Círculo de Viena, lá de 1920, 1938, e que dali surgiu aquela ideia do verificacionismo, não é? Isso. E aí, esse verificacionismo, ele fala que é necessário uma experiência para saber se alguma afirmação é verdadeira ou falsa, né? O Wittgenstein. Mas aí, por exemplo, quando a gente fala do evolucionismo, do surgimento da vida por evolução química, né? A origem do universo, nunca, provavelmente, vai se conseguir fazer esse verificacionismo, não é, professor? Como é que fica essa questão? Bom, não, na verdade, a teoria da evolução, inclusive, foi considerada por Popper, né, durante algum tempo, aí, como sendo uma teoria que não seria válida. Assim como ele discutiu que também não seria válida a psicanálise, entre outras, né? Então, realmente acontece isso. Do meu ponto de vista, o que acontece é que a teoria da evolução, ela pode ser estabelecida com técnicas que façam a prospecção das idades, né? Na pesquisa arqueológica, né?
das idades, e esse seria um caminho, né? Método do carbono 14 e coisas desse tipo, que permite que a gente veja o que está acontecendo. Mas, em alguns casos, realmente, o uso desse verificacionismo ou da hipótese falseável, né, é mais difícil, principalmente quando se refere às ciências sociais. Perfeito, professor. Eu não sei se o pessoal que está assistindo a live tem mais perguntas. Quem tiver pode fazer através do chat. Tem uma pergunta aqui do André Stepeniak. Ele pergunta o seguinte: o que você acha do terraplanismo? Bom, é uma teoria, né? É uma teoria, o terraplanismo. E é uma teoria que pode ser testada. Então, ela é falseável. Então, é uma teoria adequada, né, para ser examinada. E ela já foi testada e certamente se mostrou, né, que ela não é válida. Então, as teorias falseáveis, uma vez testadas, elas são abandonadas pela comunidade científica, apesar de que existem grupos aí que ainda adotam essa teoria do terraplanismo. E alguns que ainda se manifestam aí de forma bastante intensa, e que pretendem fazer outros experimentos, né? Vamos aguardar esses experimentos, mas até esse instante, o terraplanismo ele não se inclui dentro desse contexto, né? Utilizando a linguagem de Thomas Kuhn, né? Não estão dentro do paradigma aceito pela comunidade científica. Perfeito. Se tiverem outras perguntas, podem escrever no chat e o professor aí está aberto às perguntas. Muito bem, Stepeniak. Professor Stepeniak, eu tenho algumas perguntas, eu vou fazer, mas aí o nosso público não se sinta inibido, pode mandar as perguntas aí, enquanto a gente está dentro do nosso tempo. Ainda nessa questão da experiência, você saberia me responder, ou saberia me dizer se, quando o Wittgenstein, ou talvez mesmo os positivistas lógicos falam experiência, eles estão se referindo ao experimento controlado, ou eles estão se referindo à experiência no sentido mais amplo? A experiência que a gente tem, a experiência assim, nesse sentido talvez do senso comum, a experiência que nós temos do mundo, a experiência que nós temos das relações sociais, as experiências que nós temos assim na nossa vida, ou se ele estava de fato se referindo a um tipo de experiência muito bem definido e determinado, que é o experimento científico, ou a experiência científica, né? Não, certamente ele está se referindo, porque um experimento que não seja controlado, que você não controle todas ou a maioria das variáveis, ele não é um experimento válido, né? Esse é o caso, né? Muita gente diz assim, puxa vida, né? Eu tomei esse remédio, o outro tomou remédio, o outro tomou remédio e sarou. Então, é um experimento válido? Não é válido, né? É preciso fazer, no caso, por exemplo, dos medicamentos, nós estamos ouvindo todos os dias aí, né? A tese do experimento aleatório, né? Que eles chamam de randomizado, e com técnicas aí de duplo cego e outras coisas desse tipo, que são os experimentos que são válidos do ponto de vista da ciência. Da mesma forma, dentro da física e outros lugares. E muitas vezes um experimento que mostra um resultado, né, ele pode, inclusive, ser falho. Acontecem falhas. Não sei se todo mundo se lembra aqui, os físicos devem se lembrar, os físicos antigos, né, da minha idade, por volta de 1961, 62, se não me engano, foram detectadas ondas gravitacionais. Essas ondas gravitacionais foram detectadas
com experimentos utilizando técnicas de coincidência e tudo mais. E aquilo lá foi publicado, foi aceito e tudo mais, e com o passar do tempo descobriu-se que era um defeito no programa de computador que analisava o resultado e as ondas gravitacionais só voltaram a ser aí agora devidamente detectadas aqui na Terra em 2015, se não me engano. É isso, Marco? É 2015, né? Quem sabe o Formaggio se lembra exata, mas é por volta disso. Eu não tenho comigo a data exata. Mas exatamente. Deu até o prêmio Nobel e assim por diante. Então, o experimento ele tem que ser controlado. Tem que ser controlado, senão não é experimento científico. Daí é senso comum. É aquela ideia, né? Que a gente tem aí, se você tomar chá de boldo, ele cura o estômago, né? E pode até acontecer que cure, né? Mas daí não é ciência, aí é senso comum. E aproveitando... Marco, pode falar, Formaggio. Tem uma pergunta aqui da Diana Pereira Rocha Curiyama, Assim. que ela pergunta o seguinte: as medicinas integrativas estão sendo empregadas pelo SUS, mesmo sendo pseudociência. A ciência na saúde, em alguns casos, poderia até mesmo ser oportunista? Isso aí é um problema sério, né? Veja uma coisa. Nós não podemos dizer, e não podemos interferir naquilo que, por exemplo, um médico faz. O médico ele tem toda a liberdade de indicar a terapia que ele considera mais adequada. Agora, nós vimos aí que são várias considerações que são feitas a respeito daquilo que é considerado ciência e que não é ciência. Então, existem, eu não sei dizer o que são, o que é medicina integrativa, né? Mas eu sei que existem muitas terapias que são utilizadas aí por várias pessoas, mas que não têm esse status de ciência. A cromoterapia, por exemplo, existe um tratamento que é feito utilizando-se lâmpadas de diferentes cores que são aplicadas no corpo de uma pessoa para um certo tipo de tratamento. Nós não temos nenhum resultado que mostre que isso está coerente com o conhecimento científico que nós temos hoje em dia. Agora, isso é mentira? Não é verdade? É uma coisa errada? Nós não podemos também dizer isso. Esse é um ponto muito importante. Nós temos que ter a devida humildade para dizer assim que aquilo que nós chamamos de ciência não é a resposta a todas as perguntas que podem ser feitas. A revista, acho que foi a revista Science ou foi a Nature, há uns 10 ou 15 anos atrás, publicou cerca de 200 perguntas que a ciência não tem resposta. Realmente, a ciência não é tudo. E, em termos de nós que fazemos parte, né, de uma igreja, praticamos uma religião, no caso da Igreja Católica, quem escreveu a respeito disso foi o Papa João Paulo II, São João Paulo II, que, acho, se não me engano, em 1990, não, deixa eu ver, agora eu não sei a data, ele publicou uma encíclica chamada Fides et Ratio, a fé e a razão, onde ele diz o seguinte, que não é somente a fé e nem somente a razão que levam o homem ao conhecimento. Ele usa até uma expressão dizendo assim que a fé e a razão são duas asas com as quais o homem se alça na busca do conhecimento. É muito interessante essa frase que ele utilizou nessa encíclica, chamada Fé e Razão, Fides et Ratio, muito discutida, inclusive, e é muito interessante, muito importante, né? Todo mundo que faz ciência e tem religião, acho que é um dos documentos da igreja que vale a pena a gente ver. Então, a ciência, que seria a razão, ela não é tudo. Pois não? Professor, o senhor tinha perguntado sobre a medicina integrativa e a Diana aqui colocou
exemplos, né? A musicoterapia, aromaterapia, etc. Pois é, eu não conheço E esse também trabalho. Precisa verificar se tem uma outra da, Viu, Formaggio? É importante verificar se estas terapias elas foram submetidas ao devido teste aí, não é? Científico. No caso aí de sim, terapias, é muito importante isso. Quer dizer, você tem um grupo de pessoas com com determinado problema de saúde, então você divide esse grupo em três partes, né? Só para quem não sabe como é que é feito isso. Para um grupo, você dá aquela terapia. Para o outro grupo, você, se for um caso de um remédio, por exemplo, uma terapia, você dá um remédio dizendo que é aquela terapia, mas que não contém aquilo lá, que eles chamam de placebo. E um terceiro grupo que não, para o qual você não dá nada. E daí você verifica o efeito daquela terapia sobre o doente, né, ou sobre os doentes, né, uma análise estatística rigorosa, utilizando técnicas de validação. A coisa não é simplesmente isso aí, não, eu dei isso e deu certo. Então, você tem que fazer a coisa devidamente controlada e informar. Quer dizer, quando você pega um artigo, eu andei lendo alguns artigos aí, em que a pessoa diz que fez o experimento, mas não dá os detalhes do experimento. Como que o experimento foi feito? Não dá todos os detalhes, né, necessários. perfeito. O professor Vilhena, ele fez uma observação interessante aqui, que quem ajudou a provar sobre as ondas gravitacionais foi o Dr. Odílio, né? Que é ex-aluno do ITA e Isso, pesquisador do IPE. Então, é uma exatamente, coisa né? que É, interessante isso. o LIGO, né? O laboratório LIGO, né? Que foi montado nos Estados Unidos, em 2 lugares dos Estados Unidos, para ter o sistema de coincidência. E o Dr. Odílio, ele foi um participante muito importante desse projeto, né? Vale a pena a gente até fazer essa referência aqui, que é um nosso amigo aí, né? Perfeito. E de fato, o Eu não professor, sei se o Marco tem outras perguntas. eu ia comentar que o professor Stepanek estava correto. A primeira detecção das ondas gravitacionais foi em 2015. Isso. Verifiquei aqui no Google. Eu lembrava que era por volta disso, Ok. mas me Perfeito. falhou a memória também. Ok. Também não, para mim falhou, porque você estava certo. Eu, Eu, eu queria pedir desculpa se alguma coisa não ficou muito clara. Isso aqui é o início de uma reflexão. Nem sei se tudo que eu falei aqui está devidamente correto, de acordo com os cientistas, né, os filósofos da ciência, porque, como eu disse, eu não sou formado em filosofia e o meu interesse é apenas entender o que é o método científico. Então, mas é o início de uma reflexão que pode continuar e, quem sabe, cada um desses tópicos que nós tratamos aqui pode ser uma nova palestra, uma nova live, quem sabe aí, com pessoas competentes, né? muito bem, professor Stepanek, muito obrigado pela palestra. Daria para nós aí ficar ainda mais um tempo fazendo perguntas, discutindo o assunto, mas nós estamos atingindo o nosso tempo. A palestra foi muito interessante. Ela vai ficar gravada também para os que quiserem assistir, né? Agradeço também a presença do professor Formaggio, que nos ajudou aqui na mediação das perguntas. Também gostaria de agradecer a todos que participaram, que nos escutaram, os que fizeram perguntas, fizeram observações aí no chat. Espero que nós tenhamos outras oportunidades, né, de realizar essas palestras aí aberta para toda a comunidade. Também estamos aí
abertos para escutar a opinião de cada um de vocês, né, e sugestões de temas também para que nós tratemos aqui nesse momento, né, nessas lives que nós pretendemos continuar fazendo. Bom, então é isso aí. Gostaria de dar uma boa noite a todos. Boa noite, professor Roberto Stepeniak. Boa noite, muito obrigado aí pelo convite. Isso. Boa noite, Formagio, muito obrigado. Boa noite, excelente. Vamos procurar fazer novas vezes aí essas lives, né, de ciência e fé, e realmente é uma oportunidade excelente. Muito obrigado, professor. Obrigado, Marco. Muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram. Boa noite a todos, então, especialmente o Formagio e o Marco.